CBN, Café com Política. Hora do nosso cafezinho com Bruno Silva. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe Pereira. E claro, os nossos queridos ouvintes, né? Felipe Pereira nitidamente incomodado com o tamanho das coisas, né? Especialmente do chocolate. Especialmente chocolate, né? Geralmente é aquilo, né? Redução de tantas gramas, né? E dá aquela impressão, fala, olha, estão pensando no meu bem-estar. Só que não, Só né? que não, né? Porque o bolso continua sofrendo. Exato, o preço continua lá em cima, Exato. né, gente? E a propósito do tamanho das ideias também de parlamentares, Bruno, e que mexe também com o bolso, trazendo aqui um projeto de lei que foi apresentado na Câmara de Campinas, do Permínio Monteiro. Ele quer dar desconto no IPTU para quem adotar cães e gatos resgatados. Que tal essa, hein? Gente, assim, de novo, né? Os vereadores, eles têm o direito de debater, de trazer os temas que eles julgam importantes, fundamentais aí, enfim, e pensar inclusive critérios e regras. Agora, não dá para misturar alhos com bugalhos, né? Você vai ter algum tipo de compensação em termos de IPTU para aquele que adotar esse animalzinho, né? Então, quer dizer, você vai trazer mais um desafio, provavelmente a prefeitura vai entender que isso vai exorbitar competência, porque vai ter que mexer com competência da secretaria responsável por fazer esse acompanhamento, entender se esse animalzinho foi adotado, como ele foi, fazer um monitoramento da pessoa que depois, posteriormente, vai pedir esse benefício. Ou seja, é uma ideia que, para mim, sinceramente, ela é um tanto quanto descabida, né? Óbvio, vamos ver o que a Câmara vai falar, como eles vão avançando cada vez mais aí nessa discussão, mas não faz muito sentido, né? Do ponto de vista de pensar isso como uma isenção de IPTU, eu não consigo nem imaginar uma relação mais clara. E detalhe, acho que as pessoas, claro, devem ser estimuladas, incentivadas, aqueles que desejam ter o seu animalzinho de estimação aí para poder fazer essa adoção. A gente sabe que há muitos bichinhos que estão abandonados, mas, poxa, estender isso para uma dimensão de IPTU, eu acho que tem um equívoco aí grande, né? E aí aquela história, conforme você vai abrindo muitas exceções, talvez eu comentei isso aqui, conforme você vai abrindo muitas exceções, daqui a pouco você vai querer dar desconto de IPTU por qualquer razão, motivo ou circunstância, né? Como, por exemplo, se as pessoas usarem preto e verde, como você e o Felipe Pereira, eu vou dar um desconto de IPTU também. Só para trazer um pouco do detalhe, seria um benefício de 10% no valor do imposto no exercício do ano seguinte para cada animal adotado. Ou seja, se a pessoa adotar aí 40 põe o limite, cachorros... Não, mas aí põe o limite de 30% por imóvel, com a validade nesse exercício, né, e a possibilidade de renovação. Aí teria que fazer a comprovação do cuidado contínuo com o animal. Ô Bruno, mas tem aí um certo benefício para a moradia popular, pelo menos o que foi aprovado ontem pelos vereadores, que deram a doação de uma área do município à construção de 100 moradias do Minha Casa Minha Vida. Não, aí beleza, aí é um tema que a gente sabe que tem a ver diretamente com uma necessidade do município. A gente sabe que o Brasil tem um déficit de moradia que é um déficit gigantesco, né? Os valores dos aluguéis, eles estão cada vez mais caros, né? Mais altos, e principalmente aquelas que são as famílias de baixa renda acabam tendo uma dificuldade substancial de conseguir ter a casa própria ou até mesmo muitas das vezes manter pagando ali os aluguéis, né? Aluguel, cá entre nós, de novo, não é algo que é barato, está cada vez consumindo mais aí parte da renda das pessoas frente a uma renda que não avança na mesma proporção. Se a gente comparar os últimos anos, né, essa oscilação inflacionária, ela tem sido muito pesada e aí obviamente que acaba comprometendo a renda das famílias, né, Sandra, Felipe, ouvintes. Então acho que sim, se você vai desafetar áreas, vai fazer destinação e de alguma forma vai estimular para que as pessoas possam acessar essa moradia através dos programas de habitação popular, aí ok, aí eu acho que é mais do que bem-vindo, né? Resta saber a celeridade desse processo todo e resta saber também quantas pessoas têm um potencial de ser beneficiadas nesse primeiro momento com essa área específica. Esse uso será exclusivo desse programa, né? Que tem aí como ativa a Caixa Econômica Federal e o texto prevê a isenção do ITBI na transmissão aos beneficiários finais do programa, também isenção de IPTU, enquanto o imóvel permanecer sob a responsabilidade, né, da Caixa Econômica aí, né? Ficará responsável, inclusive, pela gestão desse fundo, né, que é considerado aí durante a negociação, financiamento.
Não, ótimo, porque a gente sabe também que se tem algo que acaba pesando bastante para quem já fez aquisição de imóvel, toda a parte da documentação é custo de cartório, que cai entre nós também, né, Felipe Pereira, é outro que só aumenta, né, nunca diminui, a burocracia sempre aumenta e o custo também sempre aumenta, né? E o ITBI que acaba pesando bastante aí, né, que é a transferência do bem imóvel, né, um imposto que pesa e pesa legal na hora que a pessoa vai fazer toda a parte da documentação. E aí, se a gente já está falando para uma moradia que tem uma finalidade social, acho que faz muito sentido. Então, nesse caso, boa ideia, bom projeto, um bom problema, né, vamos dizer, não que o problema seja bom, né, um bom enfrentamento ao problema. Bruno, temos também aqui a participação do pessoal do G1 de Piracicaba, porque a Câmara vota hoje lá em sessão extraordinária e também na sessão ordinária a criação de uma loteria municipal. Aí tem também mudanças no Condema, concessão de área para o aeroporto municipal. A Cláudia Ascencio, editora lá do G1, traz os detalhes para a gente, vamos acompanhar. Bom dia, Sandra, Felipe, ouvintes da CBN Campinas. 9 projetos do Poder Executivo estão na pauta e devem ser analisados em primeira e segunda discussão ainda nesta quinta-feira. Para isso, além da reunião ordinária, estão previstas ainda mais 2 sessões extraordinárias. Vamos ver alguns detalhes de cada um desses projetos. Em relação à criação da loteria, a Prefeitura espera arrecadar 75 milhões no ano com a implantação de uma loteria municipal. Segundo a justificativa do projeto no documento, a iniciativa surgiu pela necessidade de ampliar o caixa da Prefeitura e, segundo o Executivo ainda, a medida é amparada na legislação, que permite a exploração de loterias por todos os entes da Federação. Em relação ao projeto do aeroporto, a votação permite a concessão parcial ou total do aeroporto municipal Pedro Morgante para a iniciativa privada. O texto indica ainda a permissão da concessão total ou parcial do espaço e prevê o uso por permissão ou parceria público-privada. Outro projeto é a substituição da cesta dos funcionários municipais por vale alimentação. O valor mensal desse vale alimentação, caso aprovado, será de R$ 270 mensais. O texto também autoriza a concessão mensal de cesta contendo produtos alimentares e de necessidade essencial aos aposentados e pensionistas e prevê a instituição do Vale Café da Manhã para os servidores da Ativa, no valor mensal de R$ 40, em substituição ao programa Café da Manhã. Os servidores municipais da metrópole terão, então, o menor vale alimentação da região, caso aprovado, segundo o levantamento exclusivo feito pelo G1 Piracicaba. E um último projeto seria a alteração na formação do CONDEMA, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Entre essas alterações, a diretoria do Conselho passa a ter como presidente automático o secretário de Meio Ambiente. Atualmente, a função é composta por presidente e secretários escolhidos através de eleição pelos conselheiros da sociedade civil. De volta com vocês aos estúdios da CBN Campinas. Uma impressão que a Sandra acabou de passar para mim aqui fora do ar é que a pauta da Câmara de Piracicaba é muito mais animada, no sentido de muito mais projetos interessantes do que a pauta da sessão de Campinas, que parece uma geladeira velha. Eu acho que até por isso de 2 sessões, ordinária então, e extraordinária, né? Pois é, gente, pois é. Temas importantes, né? Isso é notório, né? Basta acompanhar aí na questão da reportagem, né? Acho que apenas uma discussão aqui que é interessante, é que eu fico pensando assim, gente, mas de novo o negócio de loteria municipal, é só isso que eu fico de cara, né? Hora ou outra a gente tá sempre falando sobre isso, pensando na viabilidade, na fiscalização, em que tipo de fundo isso vai parar, como vai se dar o controle da sociedade, se vinga ou não vinga, né? Eu acho que os vereadores, né, o Felipe Pereira, a despeito de, obviamente, da importância dos temas aí que a reportagem acabou de trazer, eu acho que os vereadores às vezes ficam querendo tirar também certos coelhos da cartola para mostrar um certo protagonismo para a sociedade, ou de que estão preocupados em medidas inovadoras, e às vezes acabam também exagerando, né? Ou seja, dão foco naquilo que não importa ao invés de dar o foco naquilo que é importante. Ainda que nesse caso do Piracicaba, concordo com você, né? Tá mais legal a pauta, tá mais animada, né? Porque Campinas, olha, meus amigos, realmente, a julgar pelas últimas semanas, olha, animação a 1000, hein? Uhul.
Ô Bruno, pensando nesse vai e volta de algumas pautas, né, teve uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mantendo a suspensão do edital da seleção de monitores para o programa Escola Cívico-Militar. É verdade. Foi publicada essa semana no Diário Oficial do TSE, reforçando o posicionamento, né, do conselheiro o Renato Martins, que já havia determinado a suspensão cautelar desse processo seletivo. O edital previa a contratação de policiais militares para atuar como monitores nas escolas cívico-militares. A suspensão foi motivada por uma representação apresentada por 2 vereadores de São Paulo e um deputado estadual que apontam irregularidades no edital, como a ausência de previsão orçamentária, contratação temporária sem justificativa legal, a não realização de concurso público e a criação de cargos comissionados. O relator reforçou que o tribunal não julga a constitucionalidade da lei que criou esse programa, mas atua no controle da legalidade administrativa, orçamentária e também financeira. Com essa decisão, o governo, então, precisa manter suspensos todos os processos seletivos em andamento, além de se abster de publicar novos editais ou iniciar as atividades do programa até nova deliberação, né, do tribunal. É importante reforçar que a medida não extingue o programa Escola Cívico-Militar, mas paralisa temporariamente a implantação dele. Gente, a grande crítica, principalmente por parte dos profissionais da educação, tem sido aquela de sempre, né? É grana, gente. E grana em que sentido? No sentido que você vai investir demasiadamente para trazer esses monitores militares, vamos dizer assim, sendo que muitos dos professores não chegariam a ganhar o que esses monitores ganhariam ali, né? De acordo com as regras ali do edital como um todo. Então, acho que é um absurdo mesmo, né? Eu não vou nem entrar no mérito, porque a gente já falou bastante sobre isso também aqui ao longo das participações, da questão da escola cívico-militar, que eu particularmente acho que é só uma medida ideológica que não traz nenhum tipo de contribuição. E, de novo, insisto, que não tem nada a ver com a questão de alguns colégios militares que existem no Brasil de ensino federalizado, exemplo do que são os institutos federais, que aí é outra discussão, está em outra esfera, tem vinculação com as Forças Armadas, etc. Agora, essa questão do modelo cívico-militar, isso é elemento ideológico daqueles que de alguma forma pensam que os problemas da escola estão reduzidos a essa dimensão da autoridade apenas, né? E é muito mais complexo do que isso. Agora, do ponto de vista prático, contratar esses profissionais não faz o menor sentido. Quanto que ganha um agente educacional hoje no estado para poder atuar? Quanto que vai ganhar esse monitor? Por que dessa divergência toda, né? Então, quer dizer, se é uma questão de investimento, então por que não investir nas escolas regulares? Então, acho que os professores, aqueles que têm sido contra, estão profundamente corretos nesse posicionamento em relação ao programa em si. Bruno Silva, obrigada pela parceria e esperamos você também amanhã aqui na programação. Eu que agradeço, gente. Abração para você, Sandra, Felipe Pereira. Comece a demandar desde já desconto no IPTU para aqueles que nas quintas usam preto e verde. Abraço. Até, Bruno. E o Gilberto põe aqui um detalhe, né? Se uma lei dessa fosse aprovada, vai ter tanta gente adotando e abandonando animais. Ele não vê isso como algo viável. 10h59. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais risco